som de um gatinho espirrando, seguido de uma música leve e divertida. E aí, pais e mães de felinos, tudo certo por aí? Sabe aquele momento mágico? Você está relaxando no sofá, talvez até conseguindo trabalhar por 5 minutos seguidos, sem interrupção. E de repente, atim! Você olha e lá está ele, seu pequeno terrorista de 4 patas, com aquela carinha amassada e os olhinhos fechados, depois de soltar o espirro mais fofo do universo. A primeira reação é "Oh, que coisinha mais linda!" Mas aí, um segundo depois, o cérebro de pai/mãe de gato entra em ação. Ué, por que ele espirrou? Será que ele tá bem? Será que a ração nova fez mal? Será que a casa tá suja? Meu Deus, será que é grave? Quem nunca passou por esse mini ataque cardíaco que atire a primeira bolinha de pelo? A verdade é que por trás de um simples atim pode ter de tudo, desde um cisco inofensivo até um sinal de alerta para algo muito, muito sério. E no vídeo de hoje, nós vamos bancar os detetives e desvendar esse mistério de uma vez por todas. Fica comigo que eu vou te ensinar a saber exatamente quando o espirro é só charme e quando é hora de correr para o veterinário. Ah, e já aproveita e comenta aqui embaixo como se chama o seu espirrador profissional. Antes de tudo, a gente precisa lembrar de uma regra de ouro do universo felino. Gatos são os mestres supremos da dissimulação. Eles são descendentes de predadores selvagens e solitários, e na natureza, demonstrar fraqueza é o mesmo que pendurar uma placa de almoço grátis no pescoço. Por isso, eles evoluíram para esconder qualquer sinal de dor ou doença até o último segundo. Aquele seu lorde que se espreguiça no sofá como se nunca tivesse trabalhado um dia na vida, ainda tem esse instinto primitivo super forte. Ele pode estar com dor, desconfortável, febril, mas vai olhar para você com aquela cara de humano, encha meu pote e não me amole. É por isso que nós, seus servos dedicados, precisamos ser ultra atentos aos mínimos detalhes. Um espirro que se repete, um miado diferente, uma mudança no apetite. Esses são os códigos secretos que eles nos enviam. Entender esses sinais não é exagero, é a nossa principal ferramenta para garantir que nossos reis e rainhas do lar tenham uma vida longa e saudável. Então, bora decifrar o código do espirro. Vamos começar pelo básico, pelo nível 1 do espirro. O espirro fofinho e totalmente inocente. Aquele que acontece uma vez na vida, outra na morte. Esse é o tipo de espirro que geralmente não significa absolutamente nada de preocupante. Pense no nariz de um gato como um supersensor de altíssima tecnologia. É incrivelmente sensível. Qualquer coisinha que entre ali pode disparar o alarme. Pode ser um grão de poeira que levantou o voo quando você passou com a vassoura, um fio de cabelo seu que decidiu dar um passeio aéreo, ou até mesmo um daqueles fiapinhos de cobertor que flutuam pela casa. O mecanismo é simples. O corpo do gato identifica um invasor minúsculo e pá! Dispara uma explosão de ar para expulsá-lo imediatamente. É um reflexo de proteção, super eficiente e normal. Geralmente, depois desse espirro isolado, o gato simplesmente sacode a cabeça, talvez passe a patinha no nariz como quem diz, ufa, problema resolvido, e volta a fazer suas atividades de gato, que consistem em dormir, planejar a dominação mundial e julgar suas escolhas de vida. Se o espirro foi único, sem nenhum outro sintoma, e o gato está agindo normalmente, pode respirar aliviado. Foi só um alarme falso no sistema de segurança felino. Agora, vamos falar da inimiga número 1 dos narizes felinos sensíveis. A poeira. Sim, aquela mesma que a gente jura que limpa, mas que parece se materializar do nada nos cantos da casa. Para nós, um pouco de poeira é só poeira. Para um gato, que vive com o nariz a poucos centímetros do chão, é como andar no meio de uma tempestade de areia microscópica. Gatos são exploradores natos. Onde eles mais gostam de ir? Exatamente,
embaixo da cama, atrás do sofá, dentro daquele armário que você não abre desde 2012, todos os lugares onde as colônias de pó e os coelhos de poeira fazem suas festas particulares. Quando seu felino mergulha de cabeça nessas aventuras arqueológicas, é óbvio que o narizinho dele vai aspirar um monte de partículas. O resultado? Uma sessão de espirros para limpar as vias aéreas. É uma reação perfeitamente normal e esperada. É como se o nariz dele estivesse dizendo: ok, humano, a expedição foi ótima, mas agora preciso de uma faxina interna. Então, se você notar que seu gato espirra principalmente depois de sair de um esconderijo empoeirado, o mistério provavelmente está resolvido. A solução? Talvez dar uma caprichada extra na limpeza daqueles cantinhos preferidos dele. Ou não, né? Afinal, um pouco de emoção e espirros faz parte da vida de um gato aventureiro. Outro grande gatilho para os espirros inocentes são os cheiros. E aqui, meus amigos, entramos num campo minado. O que para nós é um aroma agradável, para o olfato superpotente de um gato, pode ser uma verdadeira agressão química. O nariz de um gato tem milhões de receptores olfativos a mais que o nosso. Eles vivem em um mundo de cheiros que a gente nem imagina. Sabe aquele seu perfume importado caríssimo que você adora? Para o seu gato, pode ser o equivalente a alguém espirrar um spray de pimenta na sua cara. E os produtos de limpeza? Água sanitária, desinfetantes com cheiro de pinho, limpadores de vidro com amônia. Tudo isso pode ser extremamente irritante para as vias respiratórias sensíveis deles. Velas aromáticas, incensos, difusores de ambiente, sprays de cabelo, desodorantes. A lista de vilões é enorme. Se você notar que o seu gato começa a espirrar logo depois de você fazer a faxina, ou quando você acende aquela vela de lavanda para relaxar, bingo! Você provavelmente encontrou o culpado. O espirro, nesse caso, é o nariz dele gritando: pelo amor de Bastet, que cheiro é esse? A dica é optar por produtos de limpeza sem perfume ou com cheiros mais suaves, e sempre manter o ambiente bem ventilado quando for usá-los. O seu gato e o narizinho dele agradecem. Ok, já falamos dos espirros pontuais causados por poeira e cheiros fortes. Mas e quando o atim deixa de ser um evento isolado e passa a fazer parte da trilha sonora da casa? Aí, meus caros, podemos estar entrando no território das alergias. A diferença fundamental entre uma simples irritação e uma alergia é a resposta do sistema imunológico. Na irritação, o corpo só quer expulsar algo que está incomodando. Na alergia, o sistema imunológico do gato enlouquece. Ele identifica uma substância normalmente inofensiva, como pólen, poeira ou um componente da comida, como um inimigo mortal, e declara guerra total. Essa guerra interna é o que causa os sintomas. O espirro alérgico é persistente. Não é um ou dois e pronto. São vários espirros em sequência, ou vários episódios de espirros ao longo do dia, todos os dias. É um espirro que vem para ficar. Pense nele como aquele parente chato que aparece para o almoço de domingo e não vai mais embora. É importante observar a frequência e o padrão. Se o seu gato só espirra quando você varre a casa, é irritação. Se ele espirra de manhã, de tarde e de noite, não importa o que esteja acontecendo, é hora de levantar a sobrancelha e começar a pensar na possibilidade de uma alergia. Quando falamos de alergia em gatos, o espirro raramente vem sozinho. Ele costuma trazer uma gangue de amigos igualmente desagradáveis. É o pacote completo do desconforto. Um dos sinais mais clássicos, além dos espirros constantes, é a coceira. O gato se coça, se lambe e se morde freneticamente, especialmente na cabeça, pescoço e patas. A pele pode ficar vermelha, irritada e até com feridinhas. Outro sintoma muito comum são os olhos lacrimejantes. Não é um choro de emoção ao ver você chegar. É uma secreção aquosa e transparente que escorre dos cantinhos dos olhos, deixando a área úmida
e às vezes manchada. O nariz também pode escorrer, com a mesma secreção clara e líquida, como um resfriado que não passa nunca. Em alguns casos, a alergia pode afetar até os pulmões, causando tosse e chiado no peito, um quadro muito parecido com a asma. Basicamente, o seu felino se transforma em uma bolinha de pelos espirrando, se coçando e com os olhos marejados. Se você está vendo esse combo de sintomas no seu bichano, as chances de ser uma alergia são altíssimas. É o corpo dele gritando por socorro contra um inimigo invisível, e o espirro é só a ponta do iceberg. Mas afinal, quais são os grandes vilões que podem transformar seu gato num poço de alergia? A lista é bem parecida com a nossa. No topo do ranking estão os alérgenos ambientais, também chamados de atopias. O pólen das plantas, por exemplo, pode causar alergias sazonais, que pioram na primavera. Os ácaros, aqueles monstrinhos microscópicos que vivem na nossa poeira, tapetes e camas, são culpados muito comuns. O mofo, que adora lugares úmidos como banheiros, também pode ser um problema. E pasmem, até a areia do gato pode ser a vilã. Muitas areias têm poeira ou perfumes que podem desencadear uma crise alérgica. Outra categoria importante são as alergias alimentares. Seu gato pode ser alérgico a uma proteína específica, como frango, peixe ou carne bovina. E por fim, temos a alergia à picada de pulga, que é extremamente comum. Uma única picada pode causar uma reação alérgica violenta na pele. Identificar o culpado exato pode ser um verdadeiro trabalho de detetive. Muitas vezes, é preciso um processo de eliminação, junto com o veterinário, para descobrir o que está atormentando o sistema imunológico do seu pequeno. É um caminho que exige paciência, mas encontrar a causa é o primeiro passo para trazer alívio e conforto de volta para ele. Agora vamos sair do campo das alergias e entrar na zona de perigo. A partir de agora, a conversa fica séria. Como saber quando um espirro deixou de ser uma simples irritação ou alergia e se tornou um sinal de alerta para uma doença infecciosa, potencialmente grave? O sinal de alerta número 1, o mais básico e fundamental, é a mudança no padrão e na frequência. Pense na linha de base do seu gato. Ele espirrava uma vez por semana e agora espirra 10 vezes por hora. Alerta vermelho. O espirro se tornou violento, em crises que parecem não ter fim e que deixam o gato exausto. Alerta vermelho. O som do espirro mudou. Antes era um atim seco e agora parece um espirro molhado, cheio de secreção. Alerta vermelho. Uma infecção no trato respiratório superior, a famosa gripe de gato, não se manifesta com um espirro tímido. Ela chega com tudo, transformando o nariz do seu gato em uma verdadeira máquina de espirros. A frequência e a intensidade são os primeiros indicadores de que o sistema imunológico não está mais combatendo um simples pólen, mas sim um invasor muito mais agressivo, como um vírus ou uma bactéria. Portanto, a primeira lição é: conheça o normal do seu gato para poder identificar o anormal imediatamente. Este é talvez o sinal de alerta mais visual e inconfundível de todos. A cor da secreção. Pode parecer nojento, mas você precisa olhar o que está saindo do nariz do seu gato. É uma informação crucial. Em casos de irritação ou alergia, a secreção nasal, se houver, é geralmente transparente e líquida, como água. O mesmo vale para os olhos. Agora, se você notar que a secreção está ficando espessa, e principalmente se ela adquirir uma coloração amarelada ou esverdeada, pisque o alerta geral. Essa cor indica a presença de pus, que é basicamente um acúmulo de células de defesa mortas, os neutrófilos, que lutaram bravamente contra uma infecção. É a prova cabal de que existe uma batalha acontecendo ali dentro, e essa batalha é contra bactérias. Muitas vezes, uma infecção viral primária abre as portas para que bactérias oportunistas façam a festa, causando uma infecção secundária. Essa secreção colorida
Pode sair do nariz, dos olhos ou de ambos. Ela pode ser tão espessa que forma crostas, dificultando a respiração e até mesmo impedindo o gato de abrir os olhos. Se você vir amarelo ou verde, não pense duas vezes. Não é alergia, é infecção. E infecção precisa de tratamento veterinário o mais rápido possível. O terceiro sinal de alerta, e talvez o mais importante de todos, não tem nada a ver com o espirro em si, mas com o comportamento geral do seu gato. Gatos doentes mudam, e mudam muito. Aquele seu furacãozinho que corre pela casa às 3 da manhã de repente se transforma em um bibelô de sofá. Cuidado! Aquele seu gato que é um saco sem fundo e come até o reboco da parede de repente vira o nariz para o seu petisco favorito. Cuidado! Letargia e perda de apetite são os dois maiores e mais universais sinais de que um gato não está bem. Uma infecção consome muita energia. O corpo está ocupado demais lutando contra os invasores para ter ânimo para brincar ou caçar bolinhas. Além disso, um nariz congestionado acaba com o olfato. E para um gato, se a comida não tem cheiro, ela não tem graça. Ele simplesmente para de comer. Fique atento também a outros sinais. Ele está se escondendo mais do que o normal. Está bebendo menos água. Parece febril, orelhas quentes, corpo quente ao toque. A combinação de espirros persistentes com qualquer uma dessas mudanças comportamentais é um chamado urgente para a ação. Esqueça o "vamos esperar para ver se melhora". A saúde de um gato pode piorar muito rápido. Seu comportamento é o termômetro mais fiel do seu bem-estar. Se o seu gato apresenta espirros frequentes, secreção colorida e mudança de comportamento, é muito provável que ele esteja com o que chamamos popularmente de gripe felina. Mas atenção! Esse termo é um guarda-chuva que abriga várias doenças diferentes, causadas por agentes diferentes. O nome técnico é complexo respiratório superior felino. E a grande maioria dos casos, cerca de 90%, é causada por dois vírus muito específicos e bastante desagradáveis. O herpes vírus felino tipo 1, que causa a rinotraqueite viral felina, e o calicivírus felino. Esses vírus são para os gatos o que o vírus da gripe é para nós, só que potencialmente muito mais perigosos. Eles são extremamente contagiosos entre os felinos. Um simples espirro de um gato doente pode lançar partículas virais no ar que podem infectar outros gatos a metros de distância. O contágio também pode acontecer pelo contato direto, ou pelo compartilhamento de potes de comida, água e caixas de areia. É por isso que a doença se espalha tão rapidamente em locais com muitos gatos, como abrigos e gatis. Entender que não se trata de um resfriadinho é o primeiro passo para levar a situação a sério. Vamos conhecer o primeiro grande chefão da gripe felina, o herpes vírus felino, ou FHV1, causador da rinotraqueite. Se esse nome herpes te soa familiar, não é coincidência. Ele pertence à mesma família do vírus da herpes humana. E assim como em nós, uma vez que o gato é infectado, ele carregará o vírus para o resto da vida. O vírus fica adormecido, latente, nos nervos do gato. Em momentos de estresse, como uma mudança de casa, a chegada de um novo pet, uma ida ao veterinário, o sistema imunológico do gato pode dar uma baqueada, e o vírus aproveita a oportunidade para se reativar e causar uma nova crise da doença. A rinotraqueite ataca principalmente o nariz, a garganta e os olhos. Ela causa uma inflamação severa, levando a crises de espirros muito violentas e consecutivas. O nariz fica extremamente congestionado, fazendo com que o gato respire pela boca, com dificuldade. É uma doença muito debilitante e desconfortável, que pode ser especialmente perigosa para filhotes, idosos ou gatos com o sistema imunológico já comprometido. A boa notícia: existe vacina. A vacina polivalente, V4 ou V5, protege contra o herpes vírus e é absolutamente essencial para todos os gatos.
Além das crises de espirros explosivas e da congestão nasal severa, a rinotraqueite causada pelo herpes vírus tem alguns sintomas bem característicos que ajudam a identificá-la. Um dos mais marcantes é o ataque aos olhos. O vírus ama a conjuntiva ocular, causando uma conjuntivite grave. Os olhos do gato ficam vermelhos, inchados, e produzem uma grande quantidade de secreção, que pode ser amarelada ou esverdeada devido a infecções bacterianas secundárias. Em casos graves, podem se formar úlceras na córnea, que são feridas dolorosas na superfície do olho e podem até levar à cegueira se não tratadas. Outro sintoma comum é a febre alta. O gato fica apático, prostrado, claramente se sentindo muito mal. A salivação excessiva, babar, também pode ocorrer, devido ao mal-estar geral e à dificuldade de engolir. A perda de apetite é quase uma regra, tanto pela febre quanto pelo nariz entupido que impede o gato de sentir o cheiro da comida. Resumindo, um gato com uma crise de rinotraqueite é a imagem da miséria, espirrando sem parar, com os olhos quase fechados de tanta secreção, febril e sem vontade de fazer nada. É um quadro que exige intervenção veterinária imediata. Agora, vamos conhecer o segundo vilão dessa dupla dinâmica, o calicivírus felino, FCV. Ele também causa sintomas respiratórios, como espirros e secreção nasal e ocular, mas geralmente de forma um pouco mais branda que o herpes vírus. No entanto, o calicivírus tem uma assinatura, uma marca registrada cruel. Ele adora causar úlceras dolorosas na boca. Imagine ter várias aftas gigantes e doloridas na língua, no céu da boca, na gengiva e até nos lábios. É isso que muitos gatos com calicivirose sentem. Essas feridas tornam o ato de comer extremamente penoso. O gato fica com fome, ele vai até o pote de comida, cheira, tenta dar uma mordida e recua de dor. É de partir o coração. Por causa dessa dor, a salivação excessiva é um sintoma muito proeminente. O gato baba muito, às vezes com um pouco de sangue misturado, por conta das feridas. Outra característica do calicivírus é que ele é um mestre do disfarce, existindo em muitas cepas diferentes. Algumas causam apenas sintomas leves, mas outras, mais virulentas, podem causar uma doença sistêmica grave, com febre alta, dores nas articulações, o gato começa a mancar, e até pneumonia. Assim como o herpes vírus, o calicivírus também está incluso na vacina polivalente, reforçando a importância vital da vacinação. Se você suspeita que seu gato pode estar doente, dar uma olhada cuidadosa na boca dele pode fornecer pistas valiosas, especialmente se o culpado for o calicivírus. Claro, fazer isso exige alguma técnica e um gato minimamente cooperativo, o que nem sempre é o caso. Mas se conseguir, o que você deve procurar? As úlceras causadas pelo calicivírus aparecem como feridas avermelhadas, abertas, que podem estar em qualquer lugar da cavidade oral. O local mais comum é na língua, tanto na ponta quanto nas laterais. Elas também podem aparecer no palato, o céu da boca, nas gengivas e na parte interna dos lábios. A gengiva ao redor dos dentes pode ficar muito inflamada, vermelha e inchada, um quadro chamado de gengivoestomatite, que o calicivírus adora causar. O hálito do gato também costuma ficar muito ruim, por conta da inflamação e das feridas. Um gato com a boca dolorida vai evitar se limpar. Então, a pelagem pode ficar com uma aparência mais suja e desgrenhada. Ele também pode ficar mais irritadiço e evitar que você toque no rosto dele. Se você notar qualquer um desses sinais, mesmo que os espirros não sejam tão intensos, leve ao veterinário. A dor oral é terrível e impede o gato de se nutrir, levando a uma rápida deterioração da sua saúde. Ok, então temos esses dois vilões, herpes vírus e calicivírus. Como diferenciá-los? Embora apenas um teste de laboratório possa dar 100% de certeza,
Os sintomas predominantes costumam dar boas pistas para o veterinário. Vamos fazer um pequeno jogo das diferenças. Pense no herpes vírus, rinotraqueite, como um atacante aéreo. Seu foco principal são os olhos e o sistema respiratório superior. Os sintomas mais proeminentes são as crises de espirros violentíssimas, a congestão nasal severa e a conjuntivite grave, com muita secreção ocular purulenta. Úlceras na córnea também são uma bandeira vermelha para o herpes vírus. Agora, pense no calicivírus como um especialista em combate corpo a corpo. Embora ele também possa causar espirros e secreção, sua marca registrada é o ataque à boca. As úlceras dolorosas na língua e gengiva são o sintoma-chave. A dor ao comer e a salivação intensa são muito características. Dores nas articulações e o gato mancando também apontam mais para o calicivírus. É claro que, para o azar dos nossos bichanos, eles podem ser infectados pelos dois vírus ao mesmo tempo, resultando em um quadro clínico ainda mais complicado e grave. Mas, em geral, essa divisão olhos e nariz versus boca e articulações é um bom ponto de partida para entender o que pode estar acontecendo. Embora o herpes vírus e o calicivírus sejam responsáveis pela esmagadora maioria dos casos de gripe felina, existem outros agentes infecciosos, mais sorrateiros, que também podem entrar na festa e causar espirros. São as bactérias. Duas das mais conhecidas são a Chlamydophila felis e a Bordetella bronquiséptica. A Chlamydophila, como o nome sugere, tem uma predileção especial pelos olhos. Seu principal sintoma é uma conjuntivite teimosa e severa, muitas vezes começando em um olho e depois passando para o outro. Os olhos ficam muito vermelhos, inchados e com uma secreção espessa. Espirros e secreção nasal podem ocorrer, mas geralmente são mais leves. Já a Bordetella é a mesma bactéria que causa a tosse dos canis em cães. Em gatos, ela pode causar uma infecção respiratória que se parece muito com a gripe viral, com espirros, tosse, febre e secreção nasal. Ela é especialmente perigosa para filhotes muito jovens, podendo evoluir para uma pneumonia fatal. A boa notícia é que, por serem bactérias, elas podem ser tratadas com antibióticos específicos, prescritos pelo veterinário. A vacina V5, uma versão mais completa da polivalente, já inclui proteção contra a Chlamydophila felis, sendo uma ótima opção para gatos que têm mais contato com outros animais. Às vezes, a causa do espirro não é um micro-organismo invisível, mas sim algo bem mais concreto, um corpo estranho alojado na cavidade nasal. Gatos, especialmente os que têm acesso à rua ou a jardins, são curiosos e adoram cheirar tudo. Nesse processo, eles podem acabar inalando acidentalmente algo que não deveriam. Pedaços de folhas, sementes, farpas de madeira e, principalmente, aquelas pontas de grama mais secas e afiadas são os culpados mais comuns. Quando um objeto desses fica preso no nariz, a reação do corpo é imediata e violenta. Tentar expulsá-lo a todo custo. Isso resulta em crises de espirros súbitas, explosivas e muito persistentes. O gato pode sacudir a cabeça freneticamente, passar a pata no nariz sem parar e parecer muito agoniado. Muitas vezes, o espirro vem acompanhado de uma secreção nasal unilateral, ou seja, saindo de apenas uma narina, a que tem o objeto. Essa secreção pode até ter um pouco de sangue, devido à irritação causada pelo corpo estranho. Se você notar esse conjunto de sintomas, início súbito, espirros violentos e secreção em apenas um lado do nariz, a suspeita de um corpo estranho é muito alta. Não tente remover em casa. É preciso que um veterinário, muitas vezes com o gato sedado, examine a cavidade nasal com instrumentos adequados para remover o objeto em segurança. Aqui está uma conexão que muitos tutores de gatos nem imaginam. Problemas dentários podem causar espirros crônicos. Parece estranho,
mas faz todo o sentido quando olhamos a anatomia felina. As raízes dos dentes pré-molares e molares superiores, os dentes do fundo de cima, ficam localizadas muito, muito perto do seio nasal. Existe apenas uma fina camada de osso separando a raiz do dente da cavidade nasal. Agora, imagine que um desses dentes desenvolve um abscesso na raiz, uma bolsa de pus causada por uma infecção bacteriana grave, geralmente secundária à doença periodontal. Essa infecção pode corroer essa fina barreira óssea e criar uma comunicação direta entre a boca e o nariz, uma chamada fístula oronasal. O resultado: as bactérias e a secreção purulenta do dente infectado invadem a cavidade nasal, causando uma sinusite crônica. Os sintomas são muito parecidos com os de uma infecção respiratória: espirros, secreção nasal purulenta, amarelada/esverdeada, mau hálito e, às vezes, inchaço no rosto, logo abaixo do olho. Se o seu gato é mais velho, nunca fez uma limpeza de tártaro e apresenta esses sintomas de forma crônica, peça ao veterinário para fazer uma avaliação odontológica completa. Muitas vezes, a solução para os espirros está na extração de um dente doente. Por fim, precisamos abordar o cenário mais raro, mas também o mais grave: tumores e pólipos nasais. Pólipos são crescimentos benignos, como verrugas de carne, que podem se desenvolver na cavidade nasal ou na garganta, obstruindo a passagem de ar e causando espirros crônicos. Eles são mais comuns em gatos jovens. Já os tumores nasais, como o linfoma ou o carcinoma, são malignos e, infelizmente, mais comuns em gatos mais velhos. Em ambos os casos, os sintomas costumam se desenvolver de forma lenta e progressiva. O gato começa com espirros esporádicos, que vão se tornando cada vez mais frequentes e crônicos ao longo de semanas ou meses. Um sinal muito preocupante e característico de tumores nasais é a presença de sangue na secreção nasal, epistaxe. A respiração pode se tornar barulhenta e difícil, e em casos avançados, pode haver uma deformidade visível no focinho ou no rosto do gato. O diagnóstico geralmente requer exames de imagem, como radiografias ou tomografia, e uma biópsia do tecido. Embora o diagnóstico seja assustador, é importante saber que essa é uma possibilidade, especialmente em gatos idosos com sintomas respiratórios crônicos que não respondem aos tratamentos convencionais. A detecção precoce é sempre a melhor chance. Nós já vimos muitas causas para o espirro, desde as mais simples até as mais complexas. Mas existem alguns sinais que não permitem espera. São sinais de emergência, que indicam que você precisa parar tudo o que está fazendo e levar seu gato ao pronto-socorro veterinário agora. O primeiro e mais grave de todos é a dificuldade respiratória. Se o seu gato está respirando de boca aberta, ofegante, com o pescoço esticado e fazendo um esforço visível para puxar o ar, isso é um sinal de que suas vias aéreas estão severamente comprometidas. Isso é uma emergência absoluta. O segundo sinal é a presença de sangue vivo e em quantidade significativa saindo do nariz. Não estamos falando de um pinguinho rosado misturado à secreção, mas de sangramento ativo. O terceiro é a recusa total de comer e beber água por mais de 24 horas. A desidratação em gatos acontece muito rápido e pode levar à falência renal. Se o seu gato está completamente apático, não reage a estímulos, não consegue ficar em pé ou parece extremamente fraco, também é uma emergência. E por fim, uma febre muito alta, que você pode suspeitar se o gato estiver muito quente ao toque e prostrado. Em qualquer uma dessas situações, não ligue, não mande mensagem, não espere. Pegue seu gato e corra para o veterinário mais próximo. Minutos podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Ufa, quanta informação, né? Mas agora você está oficialmente graduado em espirrologia felina.
Você aprendeu que um atim pode ser só um atim, uma reação a um perfume forte ou a poeira daquela expedição arqueológica embaixo do sofá. Aprendeu a identificar os sinais de uma alergia, com seus espirros persistentes, coceira e olhos lacrimejantes. E o mais importante, você agora conhece os sinais de alerta que separam o inofensivo do perigoso, a secreção colorida, a mudança de comportamento, a febre. Tudo isso agora são pistas que você sabe ler. O segredo não é entrar em pânico a cada espirro, mas sim ser um observador atento. Você, melhor do que ninguém, conhece o seu gato. Você sabe o que é normal para ele. E agora, você tem o conhecimento para agir rápido quando algo sair do normal. Porque no final das contas, por trás de todas as nossas preocupações, existe um amor imenso por essas criaturinhas que dominam nossas casas e corações. Cuidar da saúde deles é a nossa maior declaração de amor. Então, se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever para não perder nenhuma dica e compartilhar com aquele seu amigo que também é louco por gatos. E pra gente terminar, me conta aqui nos comentários, qual foi o espirro mais engraçado ou mais assustador que seu gato já deu? Um abraço e até a próxima!